Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Aldemar Monteiro. Vamos comentar a segunda fase de Direito Penal do 36º Exame de Ordem. Beleza? Então, mais uma vez, sempre como nós falamos, segunda fase, a FGV cobrando letra de lei e súmulas, né? Nós vamos ver que tanto na peça prática como nas questões, muita letra de lei e súmula, beleza? Então vamos lá, vamos começar com a peça prática processual. Então, o seguinte é anunciado. No dia 31 de dezembro de 2019, Mateus, nascido em 10 de fevereiro de 2000, compareceu a uma festa de Ano Novo em Vitória, Espírito Santo, juntamente com seus amigos. Animados com o evento, os amigos de Mateus ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica, enquanto Mateus permaneceu bebendo somente água tônica, pois sabia que tinha intolerância ao álcool e que qualquer pequena quantidade de bebida alcoólica já o colocaria em situação de embriaguez. Então, o Mateus estava lá só de boa, tomando, né, sua água tônica, porque ele tinha um conhecimento que se ele bebesse, ainda que fosse uma pequena quantidade, ele se colocaria no estado de ebriedade, porque ele tem intolerância ao álcool. E o que foi que aconteceu? Ocorre que, em determinado momento, Mateus, solicitou água tônica ao funcionário do bar, que, contudo, em erro, entregou a Mateus o drink gin tônica, que é feito com uma dose de gin misturada com água tônica. Mateus, com sede, deu um grande gole na bebida, vindo a ficar completamente embriagado. Então, essa parte é importantíssima. Vindo a ficar completamente embriagado em razão da intolerância ao álcool. Então, percebam que o Mateus, ele tomou gin tônica, pensando que era somente água tônica. E em razão da intolerância ao álcool, por mais que ele tivesse dado só um gole, ele se coloca em estado de embriaguez. E aqui o primeiro ponto. Nós estamos diante de uma embriaguez acidental. Por que, Aldemar, que é uma embriaguez acidental? Porque é uma embriaguez que decorre de caso fortuito. O Mateus, ele não tinha conhecimento que dentro daquela bebida tinha gin, bebida alcoólica. Por quê? O barman colocou sem o conhecimento dele. Então percebam que é uma embriaguez que não é dolosa, não é uma embriaguez culposa. Então nós estamos diante de uma embriaguez acidental, decorrente de caso fortuito, que é completa, porque tira completamente a capacidade de entendimento do nosso amigo Mateus. Nós sabemos que, em regra, a embriaguez ela não afasta a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, a ação é livre na causa. Eu não vou verificar a capacidade de entendimento do agente no momento da conduta, e sim em um momento anterior, quando ele se colocou em estado de embriaguez. Porém, aqui, nós estamos justamente na hipótese de embriaguez decorrente de caso fortuito, que nos termos do artigo 28, parágrafo 1º, 28, parágrafo 1º do Código Penal, vai afastar a imputabilidade. E vocês sabem que a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Beleza? Então vamos seguindo. O que acontece? Sentindo-se mal, quando deixava o local dos fatos, Mateus é surpreendido com a presença de Caio, 25 anos, com quem
já discutira em diversas oportunidades em jogos de futebol. Caio, ao verificar a situação de completa embriaguez de seu rival, começa a rir, momento em que Mateus usa a garrafa de refrigerante de vidro que estava em suas mãos para desferir um golpe na cabeça de Caio. E ele acerta, né? Caio é imediatamente encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, comparece à delegacia, narra o ocorrido e informa que teve que levar 15 pontos na cabeça, em razão pela qual ficaria incapacitado para trabalhar por 45 dias. Isso aí na cabeça dele. Em razão da dor que sentia na cabeça, deixou de comparecer naquele momento para a realização de exame de corpo de delito, informando ainda que não teve acesso ao boletim de atendimento médico, ao BAM, no hospital, não sabendo se ele foi efetivamente realizado. Então nós temos aqui, pessoal, em tese, um crime de lesão corporal, que nas palavras da vítima seria uma lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, porque em razão das lesões ele ficou incapacitado das suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Só que você tem que ter em mente, você é advogada, você é advogado, e numa prova da OAB você vai dizer, mas está errado isso aqui. E está errado por quê? A lesão corporal é um crime que deixa vestígios, é um crime material. E nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, sempre que a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, o exame pericial, não podendo suprir a confissão do acusado, do investigado. Então, você já tem que ter em mente que, como não tem exame de corpo de delito, não tem nem mesmo um boletim de atendimento médico, nós estamos diante de uma nulidade. Nulidade porque lá no artigo 654, inciso 3º, a linha B, é o que eu sempre digo aos meus alunos, a FGV não inventa, ela sempre repete as teses. Daí você que vai prestar exame de ordem tem por obrigação resolver todas as questões, todas as peças dos exames anteriores. Se você tiver feito esse trabalho, você vai olhar para a questão dessa e aqui essa tese já é conhecida. A FGV sempre cobra uma nulidade por ausência de exame de corpo de delito. Você vai estar até decorado o artigo 154, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Penal. Então, aqui você já tem que assinalar para uma preliminar. Por que é preliminar, Aldemar? Porque é uma nulidade. Mas vamos seguindo. Concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público com base apenas nas declarações de Caio. Então, o MP só com base nas declarações da vítima, foi o que ele fez? Ofereceu denúncia em face de Mateus. E aqui um dado importante. Perante a 2ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo. Então, isso aqui você teria que grifar no seu enunciado. Imputando-lhe a prática do crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Como eu falei para vocês, lesão corporal de natureza grave, em virtude da incapacidade de realizar ocupações habituais por mais de 30 dias. Aí vem, informou o parquê é Ministério Público, que deixou
de oferecer proposta de suspensão condicional do processo em razão da significativa pena máxima prevista no delito, 5 anos de reclusão. Pessoal, toda vez que a FGV fala que o Ministério Público deixou de ofertar transação penal, deixou de ofertar acordo de não persecução penal, está errado. É uma tese que você vai ter que rebater. E aqui onde é que está o erro? Primeiro, o erro está aqui. Para o suscis processual, para a proposta de suspensão condicional do processo, não se leva em conta a pena máxima do crime. Você vai trabalhar com a pena mínima, que não pode ser superior a 1 ano. E se você pegar o seu código, que é na segunda fase, é o que eu digo, é uma prova pesquisada que a resposta está no seu vade-mecum. Quando você vai lá no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, você vai ver que a pena da lesão corporal de natureza grave, a pena mínima, é de 1 ano. Portanto, preenche os requisitos do artigo 89. Mas olha o outro erro. Bem como, diante da folha de antecedentes criminais, que registrava apenas uma condenação anterior de Mateus, com trânsito em julgado no ano de 2018, poxa, mas tem uma condenação. Só que vem, pela prática da infração prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3688 de 41. Você não é obrigado a sair decorando todas as leis, mas, meu amigo, você está lá com o vade-mecum. Se você não sabe que aqui é a lei das contravenções penais, você tem como pesquisar. E condenação por contravenção penal não impede suspensão condicional do processo. O que vai impedir a proposta de suspensão condicional do processo é a condenação transitada em julgado por crime e não por contravenção. Outra tese, cabimento de proposta de suspensão condicional do processo. Aí vamos encaminhando aqui para o final do enunciado, onde você vai perceber o momento processual e vai descobrir qual é a peça prática que vai ofertar. Após o recebimento da denúncia, Mateus foi pessoalmente citado. Momento processual é citação. Então, citação, resposta à acusação, artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Então, você já, por esse momento, né, por essa parte do enunciado, você já sabe que a peça é resposta à acusação. Intimado para a adoção das medidas cabíveis. Em 16 de novembro de 2022, quarta-feira, data em que os mandados foram juntados aos autos. Aqui é só para confundir. Não é da juntada do mandado, e sim da intimação. Mas aqui, por interessante, que a FGV colocou o seguinte: ele foi intimado e no mesmo dia o oficial de justiça juntou aos autos. Aí ele vem, vindo a procurar seu advogado para a ciência técnica. Informou ao patrono que na data dos fatos realizou exame de alcoolemia e atendimento médico, que constatou que ele se encontrava completamente embriagado em razão da ingestão de bebida alcoólica, gin, e sua intolerância, bem como que era inteiramente incapaz de determinar-se sobre o caráter ilícito do fato. Forneceu ainda o nome do funcionário do bar que teria lhe atendido, que é o Carlos, e dos seus amigos José e Antônio, que teriam presenciado os fatos. As testemunhas. Testemunhas não inventa, sempre tem os nomes no enunciado. Confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa na cabeça de Caio, que deixou o local com sangramento. Não tem problema ele ter confessado para você, advogado, porque isso não vai afastar a nulidade.
Pois bem, vamos sintetizar e esquematizar. Peça processual que você vai elaborar. Resposta à acusação, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo. A resposta à acusação é uma peça elaborada, uma peça elaborada numa única petição, então uma única petição, com endereçamento ao juízo competente, que no enunciado é o juízo que recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado, que é o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória, Espírito Santo. Esse é o endereçamento da sua RA. Vamos às teses. Vamos aqui só organizar. A primeira tese é a preliminar. É a nulidade por ausência de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158. Eu sempre digo, você combina o dispositivo violado com uma das hipóteses do artigo 654. Aqui é o 158, combinado com o artigo 564, inciso 3º, a linha B do Código de Processo. Beleza. Cada tese vai ter um pedido. E na resposta à acusação, eu sempre digo aos alunos, os pedidos estão em 2 artigos. O artigo 395, que são as hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa, e artigo 397, que traz as hipóteses de absolvição sumária. Aqui, com essa sua tese de nulidade, você vai pedir a rejeição da denúncia por falta de justa causa, ou seja, por falta de prova. Então, você pede a rejeição da denúncia nos termos do artigo 395, inciso 395, inciso 3º do CPP. Depois da preliminar, você ia alegar o cabimento da proposta de suspensão condicional do processo, como nós explicamos, porque você leva em consideração a pena mínima de 1 ano e condenação por contravenção penal não vai impedir a proposta. E sempre, gente, toda vez que nós temos uma resposta à acusação, a FGV sempre coloca uma tese de absolvição sumária. Pelo menos uma. Eu já vi 2, 3, mas aqui nós temos uma. Qual é a tese de absolvição sumária? A inimputabilidade decorrente de embriaguez completa acidental. Artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E essa absolvição sumária ela tem fundamento no artigo 397, inciso 2º do CPP. Essa é a tese principal, é a tese de mérito, que vai absolver o seu cliente. Bom, pede-se para que a resposta à acusação seja apresentada no último dia do prazo. Nós sabemos que a RA ela tem prazo de 10 dias, você não vai contar do dia 16, você começa a contar do dia seguinte, que é quarta-feira, né? Então, começa no dia 17 e termina no dia 28, tá? No dia 28 de novembro de 2022. Por fim, você tem que indicar como testemunhas, como tem no enunciado, o Carlos, que é o barman, José e Antônio. E aí é só o fechamento, né? Local, data, assinatura e OAB. Obviamente que só escrevendo isso sem assinar, sem colocar seu nome, porque senão é identificação de peça e você zera. Beleza? Então, peça relativamente fácil, né? Resposta à acusação, não tivemos teses difíceis, todas as teses
como eu mostrei, fundamentadas na lei, no artigo 395, 397 do CPP, com exceção do cabimento da proposta de suspensão condicional do processo, que você vai fundamentar no artigo 89 da Lei 9.099. Beleza? Vamos lá. Seguindo, nós temos a primeira questão. Primeira questão tem o seguinte enunciado. Ana Beatriz foi denunciada pelo Ministério Público pela prática dos crimes de falsificação de documento particular, artigo 298 do CP, e estelionato, artigo 171 do Código Penal, em concurso material, por ter obtido vantagem patrimonial ilícita às custas da vítima Rita, pessoa civilmente capaz e mentalmente sã, à época com 21 anos de idade, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Segundo narra a denúncia, em julho de 2020, Ana Beatriz falsificou um bilhete de loteria, premiada, o golpe do bilhete premiado, e o vendeu para Rita por metade do valor do suposto prêmio, alegando urgência em receber o valor em espécie para poder custear a cirurgia da filha. É o velho golpe do bilhete premiado. Rita, envergonhada, e realmente as pessoas ficam envergonhadas quando caem nesse golpe, não procurou as autoridades públicas para solicitar a apuração dos fatos. A denúncia foi oferecida ao juízo competente em dezembro de 2020. Sobre a hipótese, responda a seguir. A. Qual a tese jurídica de mérito pode ser invocada pela defesa de Ana Beatriz? Justifique. B. Qual é a tese jurídica processual? Então, defesa processual pode ser invocada pela defesa técnica de Ana Beatriz, justifique. Então vamos começar com a letra A, que é a tese de mérito, tese de direito material. Bom, pessoal, você como defesa não vai aceitar a tese de concurso material entre a falsificação de documento e o estelionato. Existe uma súmula do STJ, que é uma súmula que é muito criticada pela doutrina, porque um crime fim vai ser absolvido pelo crime meio. Aqui não tem problema nenhum. O problema é que o crime fim é menos grave que o crime meio. Mas, como eu sempre digo, você é advogada, você é advogado. E aqui, mais uma vez, essa aqui não é a primeira vez que é cobrada essa tese, nós vamos aplicar a súmula 17 do STJ, que diz: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Aldemar, mas o STF pensa diferente. Mas você é o Ministério Público ou você é advogado? Você está fazendo prova para a OAB ou está fazendo prova para ingresso no Ministério Público? É o que eu sempre digo. Então aqui a FGV exigiu de você o conhecimento da súmula 17 do STJ, e você ia pedir o afastamento do concurso material para ficar somente o crime de estelionato, só o crime de estelionato, que tem uma pena que vai permitir aqui, que vai permitir o seguinte: se eu só tenho um crime de estelionato e a vítima não é incapaz, não é maior, não é idosa, você já vai para a segunda tese. Quando ocorreram os fatos? Aldemar, os fatos ocorreram, como narra aqui, em julho de 2020. Então, nós já tínhamos o pacote anticrime em vigor. Nós já tínhamos aqui a Lei 13.964 de 2019. Tá, Aldemar, mas o que é que isso interfere? Interfere porque o pacote anticrime, ele alterou
a ação penal do crime de estelionato. Desde 2019, como regra, o estelionato tem ação pública, mas é condicionada à representação da vítima. E, de acordo com o enunciado, a vítima sequer foi para a delegacia representar. Então, a tese processual é a seguinte: você vai pedir o quê? Você vai pedir a rejeição dessa denúncia por ilegitimidade do Ministério Público. E a ilegitimidade é uma das condições da ação penal. Então, você vai pedir a rejeição da denúncia nos termos do artigo 395, inciso 2 do CPP. Ainda cabe aqui também pedir de forma subsidiária a suspensão condicional do processo. Como eu falei para vocês, tirando o concurso material, vai ficar só o crime de estelionato, que tem pena mínima de 1 ano, e vai permitir a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099. Percebam que a banca cobrou o artigo 89 tanto na peça, como também aqui na primeira questão. Joia? Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. David foi denunciado pela prática do crime de descaminho, artigo 334 do Código Penal, por supostamente ter importado container contendo 1 tonelada de materiais têxteis de procedência estrangeira sem a quitação do imposto de importação devido à União, que soma R$ 750. Então, o valor do tributo devido, R$ 750. Na cota que acompanha a denúncia, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo a David, pois o acusado possui anotação na sua folha de antecedentes criminais relativa à condenação definitiva à pena de multa pelo crime de ameaça, artigo 147. Mais uma vez caiu proposta de suspensão condicional do processo. Você já estudou ela lá na peça, na primeira questão, na segunda questão. Aí vem, letra A. Qual é a tese de mérito que deve ser invocada pelo defensor técnico de David no caso em concreto? Bom, pessoal, valor do tributo devido, R$ 750. Finalmente, o STF e o STJ unificaram o entendimento no seguinte sentido: até R$ 20 mil do valor do tributo devido, então, se você deve até R$ 20 mil, é possível o reconhecimento do princípio da insignificância, o crime de bagatela, ao crime de descaminho. Então, aqui, você ia pedir como tese de mérito a aplicação do princípio da insignificância. A banca colocou até as portarias 75, 130 do Ministério da Fazenda, mas se você não soubesse, não lembrasse, basta você lembrar do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. E é interessante que se você for lá no seu vadimeco, se o vadimeco tiver uma boa remissão, ele vai fazer referência a essa lei. Então você ia pedir a aplicação do princípio da insignificância, que afasta, como nós sabemos, a tipicidade material. E vai ensejar em quê? Bom, essa é a tese de direito material. E a tese da letra B, qual é a questão preliminar de mérito que pode ser invocada pelo defensor técnico de David no caso concreto? Então, aqui, mais uma vez, o Ministério Público não ofertou a proposta de suspensão condicional do processo, mas ela é cabível, porque condenação à pena de multa não vai impedir.
Só que o juiz não pode obrigar o Ministério Público, o membro do Ministério Público, a ofertar. Então, como tese de direito processual, você ia pedir a aplicação da súmula 696 do STF. Súmula 696 do STF, que vai mandar aplicar de forma analógica o artigo 28 do CPP, ou seja, o juiz vai remeter os autos, aqui no caso, como é Ministério Público Federal, vai remeter à segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para que seja analisada a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo. Tá bom? Basicamente isso. Tá? Mais uma vez, nós temos proposta de suspensão condicional do processo. Terceira questão. Terceira questão tem o seguinte enunciado. Marcelo, condenado em regime semiaberto, formulou por meio de sua defesa técnica pedido de remissão com C cedilha de penas em razão de trabalho realizado no curso da execução, o qual é executado mediante supervisão de seu empregador e com autorização do juiz da vara de execuções penais. O juízo, contudo, indeferiu o pedido sob o argumento de que Marcelo está em prisão domiciliar ante a ausência de vagas do regime semiaberto. Aqui o juiz aplicou a súmula vinculante número 56. Não tem vaga, o cara vai para a prisão domiciliar. Assim, por analogia com o regime aberto, Marcelo não pode usufruir da remissão por trabalho, indeferindo o pedido. Claro que isso está errado. Ele está lá na prisão domiciliar porque não tem vaga, mas o regime dele não é prisão domiciliar, o regime dele é o regime semiaberto. E no regime semiaberto nós podemos remir pena com o trabalho, com o estudo e com a leitura de obras clássicas. A defesa interpôs o agravo em execução no prazo de 5 dias da intimação da decisão, recurso correto, o qual foi inadmitido sobre o fundamento de não estar acompanhado das respectivas razões. Pessoal, que o procedimento é o mesmo do RESE, súmula 700 do STF. Você pode interpor com ou sem razões. Se você interpor sem razões, você pede o prazo de 2 dias para arrazoar. Na qualidade de advogado, de Marcelo, responda às perguntas a seguir. A. Qual o recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso interposto? Bom, aqui a carta testemunhável. Carta testemunhável tem previsão no artigo 639 do Código de Processo Penal. E a carta testemunhável ela tem que ser interposta no prazo de 48 horas, tá? 48 horas. B. Qual o direito material a ser pleiteado por Marcelo? Como eu falei para vocês, ele estava na prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Mas o regime dele é o semiaberto. Então, nos termos do artigo 126 da LEP, ele tem direito tem direito à remissão da pena pelo trabalho. Então, regime semiaberto, remissão da pena pelo trabalho, artigo 126 da LEP. Bom, vamos encaminhando aqui para a última questão, questão 4. Juntos, Bruno, Leila, Walter e Vinícius cometeram determinado ilícito em 2016. Então, cometeu um ilícito penal em 2016. O processo veio a ser desmembrado.
de forma que Bruno aceitou a suspensão condicional do processo em 2017. Leila foi condenada definitivamente em 2018, tendo terminado de cumprir a pena em 2020. Walter foi condenado em primeira instância, porém interpôs recurso, vindo a transitar em julgado o acordo em 2022. E Vinícius, por sua vez, não foi encontrado para ser citado, tendo o processo sido suspenso, assim como o prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP. Em 2021, os amigos se reúnem e praticam um novo ilícito penal, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Na qualidade de advogado de todos eles, responda às questões a seguir. À vista dos antecedentes criminais mencionados, e considerando preenchido todos os demais requisitos legais, há algum ou alguns acusados impedidos de se beneficiar em tese com acordo de não persecução penal, justifique. Bom, pessoal, aqui envolve o tema de reincidência, que é o artigo 83 do Código Penal. Então, eu só considero reincidente aquele que, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, pratica um novo crime. Então, nesse contexto, só o Walter e o Vinícius podem se beneficiar do ANPP. Só o Walter e o Vinícius podem se beneficiar do ANPP. Aí vem a letra B. Caso condenados pelo novo fato, se fixado pena abaixo de 4 anos, qual ou quais acusados poderão se beneficiar do regime aberto. Bom, só a Leila é reincidente, porque só ela cometeu um novo crime depois do trânsito em julgado. Então, para Leila, o regime inicial é o semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ. Todos os outros são primários e, por serem primários, terão direito ao regime inicial aberto. Então, aqui na letra B, apenas a Leila é que não pode ir para o regime aberto pelo fato de ela ser reincidente. Tá bom? Então, pessoal, eram essas as questões, a peça. Perceberam que não há nada demais, sempre as respostas estão fundamentadas em lei ou em súmula. E mais uma vez, eu volto a reforçar, a aprovação de vocês depende unicamente de resolver as questões passadas. Nenhuma dessas questões, nenhuma das teses cobradas na peça foram novas, inéditas, todas foram repetidas. Então, se você fez um estudo resolvendo as provas passadas, certamente você teria identificado todas as teses. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.